Bom, gente, então a gente já viu como acontece o processamento de antígeno via MHC de classe 1, via MHC de classe 2, se na ausência de MHC, como que ocorre a destruição da célula via células natural killer, e também de outro tipo de apresentação, que é a apresentação cruzada. Agora a gente vai só dar uma estudada em como é o funcionamento desse MHC, como é a estrutura desse tipo de molécula, tá bom? Então, a função do MHC é sempre de apresentar antígeno, independente se é para o MHC de classe 1 apresentar para o linfócito TCD8 e o MHC de classe 2 apresentar para o linfócito TCD4. Aqui é como se fosse a expansão da interação do MHC, antígeno, e o TCR, que é o primeiro sinal, né, de ativação. Como se fosse que a gente deu um zoom. Então, o que a gente consegue ver se eu fosse ver bem o processo de interação entre esses receptores? Aqui a gente consegue ver o TCR, que é o receptor de células T, que estariam presentes, então, nos nossos linfócitos. E aqui o nosso MHC, que a gente não sabe se é de classe 1 ou de classe 2, que estaria, então, nas nossas células apresentadoras de antígeno profissional ou todas as células, se fosse MHC de classe 1. Então, gente, você sabe quando a gente fala que o antígeno ele é lisado para caber na fenda do MHC? É isso que ele vai fazer, ele vai se posicionar corretamente, de forma certinha, na fenda do MHC, literalmente uma fenda, um espaço, onde ele se posiciona certinho nesse espaço, ocorrendo a interação TCR, antígeno e MHC, que pode ser MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Mas aqui a gente vai colocar uma informação nova. Esse antígeno tem que ser um antígeno proteico. Professores, então você está falando de todos o vírus que entra, a bactéria, o protozoário, só vai ativar os linfócitos, tanto os linfócitos TCD4 quanto os linfócitos TCD8, se o pedacinho do antígeno que tiver nessa estrutura do vírus, da bactéria, for proteína? Sim. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor quando a gente estiver falando de linfócito B, o porquê isso certinho. Mas o que acontece aqui? O antígeno tem que ser proteico, pois os linfócitos TCD4 e TCD8 só são ativados na presença de antígeno em formato de proteína. Porque apenas a proteína consegue se estabelecer corretamente na fenda da MHC. Outros tipos de compostos, como lipídios e glicídios, os carboidratos, eles não conseguem fazer essa aproximação, não ocorrendo a interação e ativação dos linfócitos. Então, sempre é proteína. Para ativar linfócito TCD4 ou linfócito TCD8 é proteína. Ué, professora, e se um bichinho lá que entrou não for proteína, fosse totalmente feito de carboidrato? Aí, nesse caso, a gente também vai ver quando a gente estiver estudando linfócito B, que é muito importante esse tipo de interação quando tiver a avaliação de linfócito B, a atuação do linfócito B. Nesse caso, as células da imunidade inata tentam combater, só que a gente vai ver que os linfócitos B também possuem uma atuação nesse tipo de antígeno, que não é proteico. Quando o antígeno é um lipídio, geralmente é um antígeno proteico, tá? Mas quando o antígeno é um glicídio, um carboidrato, a gente vai ver que não ocorre a ativação dos linfócitos TCD4, TCD8, mas tem a atuação do linfócito B para tentar também, junto com a imunidade inata, né, destruir esse patógeno. Mas quando é proteína, pode ter certeza que vai geralmente ocorrer a ativação dos linfócitos, tá? Então, e como que é essa estrutura desses receptores, né? Aqui a gente tem um MHC de classe 1 e aqui a gente tem um MHC de classe 2. A gente consegue ver uma estrutura em comum entre elas. Elas possuem a parte extracelular, a parte transmembrânica ou transmembrana e a parte citosólica. Então todas têm essa parte, uma parte extracelular que vai interagir com o nosso TCR, uma parte que faz parte da membrana, né, uma parte que está na transmembrana e uma parte citosólica. Sempre vai ter essas três partes que constituem. Mas agora a gente consegue ver de longe que a morfologia, a forma delas é distinta.
a gente consegue ver que o MHC de classe 2, ele possui, assim como o MHC primeiro de classe 1, possui duas cadeias, tá? Mas aqui a gente consegue ver uma cadeia azul clara, grande, e uma cadeia azul escura, pequena. Já aqui a gente consegue ver meio a meio, uma cadeia azul clara, grande, e uma cadeia azul escura, também grande. Então aqui a gente possui uma cadeia pesada e uma cadeia leve. A cadeia pesada ela é formada por três partes, a alfa 1, alfa 2 e alfa 3, e a cadeia leve pela beta microglobulina, tá bom? Já aqui a gente consegue ver a cadeia alfa 1 e alfa 2 e beta 1, beta 2, de formas, são heterodímeros, tá bom? Aqui sempre a gente vai visualizar uma cadeia menorzinha do MHC de classe 1. E cadeias do mesmo tamanho, né, da mesma morfologia, no MHC de classe 2. Essa entrada aqui é a entrada que ocorre a interação com o nosso peptídeo, tá? Com o nosso antígeno, quando ele já está cortado da forma certinha para interagir com a fenda do MHC. Então, aqui é a fenda do MHC, tá bom? E alguns estudos demonstram que essa parte aqui, alfa 3, vocês lembram que para tentar estabilizar a interação do primeiro sinal de ativação, que é mediado por MHC de classe 1 ou MHC de classe 2, e antígeno e o TCR precisa do CD4 ou do CD8, vocês lembram que eles possuem a mesma função? Então, o CD4 ou o CD8, nesse aqui, né, MHC de classe 1, então o CD8, ele vai se estabilizar aqui, segurar aqui, para tentar estabilizar a ligação. E aqui, o CD4, ele vai tentar aqui, ou aqui no alfa 2 ou beta 2, tentar fazer essa estabilização desse complexo, que é muito grande. Então, recapitulando essa parte, a gente não pode esquecer que além de MHC de classe 1 e MHC de classe 2, antígeno e TCR, tem outros receptores, como o CD4 e o CD8. O CD4 nos linfócitos TCD4, o CD8 nos linfócitos TCD8, que eles são essenciais, então, para estabilizar essa ligação. E aqui a gente consegue ver onde eles conseguem se segurar nessas protuberâncias aqui, na parte alfa 3 do MHC de classe 1, o CD8, e alfa 2 ou beta 2 do MHC de classe 2, o receptor CD4, tá bom? E outra diferença entre eles é que na fenda do MHC de classe 1, cabe de 10 a 30 aminoácidos. Ou seja, aqui pode ter uma proteína de 10 a 30, o tamanho dela, o número de aminoácidos. Já no MHC de classe 2, de 8 a 11. Então, é uma fenda um pouquinho menor. Aqui é uma fenda maior e aqui é uma fenda um pouco mais reduzida o tamanho.